Oi, crianças, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, bem-vindas. Sou a professora Delma Ferreira. Estaremos juntos em mais uma aula. Quero a participação de todos. Minhas lanterninhas já estão aqui ligadinhas para captar as respostas, tá? Então vamos de pergunta? Olha só a pergunta de hoje. Como podemos medir o peso das coisas? E aí, alguém sabe me responder? Como nós podemos medir o peso das coisas? Como a gente faz para saber quantos quilos a gente pesa? Vamos lá, anteninhas captando respostas? E aí, galerinha, o que a gente faz para saber o nosso peso, por exemplo? Quanto eu estou pesando? A gente usa a balança. Parabéns para a turminha que respondeu aí. A gente vai lá na balança, né? A gente sobe e pesa. Ai, e no meu caso, eu torço muito para dar menos do que eu estou imaginando. É um caso sério. Bom, então vamos lá. A gente utiliza a balança, não é mesmo? A gente usa o peso, né? Para saber o que é mais pesado, o que é mais leve, tá bom? Então nós vamos falar hoje sobre medidas de massa. E tem desafio, claro que tem desafio. Vamos ver? Desafio é compreender o conceito de medidas de massa, explorando a comparação de pesos de objetos de forma lúdica e de forma concreta. Bom, então vamos lá. Eu tenho aqui um livro, não é mesmo? Tem um livro aqui. Ele não é tão pesado não, mas eu tenho um livro aqui. E do lado eu tenho uma pecinha. Hum, isso, coloco aqui uma pecinha, né? De encaixar. E aí? Pegou. O que é mais pesado? O que é mais leve? O livro, esse livro aqui que eu tenho em mãos, ou essa pecinha aqui, ó? O que é mais pesado? Anteninhas, anteninhas, captando respostas. Galera do outro lado já respondendo para mim. O que é mais pesado? Esse livro ou essa pecinha? Respostas? O que é mais pesado? O livro? Isso, muito bem. Então, o livro, ele é mais pesado, né? E a pecinha, ela é mais leve, né? Como eu faço para descobrir isso, né? Aqui no meu caso, eu estou colocando na minha mão e aqui eu já percebo, né? O peso das coisas, o que está mais leve, o que está mais pesado. Mas se eu colocar na balança, com certeza eu vou ter lá, né? O peso desse livro e o peso da pecinha. Então, o mais pesado, o livro. O mais leve aqui é a pecinha, ok? Então, assim a gente vai entendendo essa medida, né, de massa. Então, vamos entender aí o que é medida de massa. Vamos lá? Medidas de massa, a gente compreender aí, comparar o mais leve e o mais pesado. Para medir a massa de um objeto, ou seja, saber se ele é leve ou pesado, usamos um instrumento chamado balança. Trouxe aqui um exemplo de uma balança, mas tem outras balanças, tá? Mais leve é quando o objeto pesa menos que o outro. Por exemplo, uma pena é mais leve que um livro. Trouxe aqui uma pena, né? E o livro, a pena é mais leve. O mais pesado, quando o objeto pesa mais que o outro. Exemplo, uma melancia é mais pesada que uma maçã, tá? Então, eu tenho alguns exemplos do que é mais leve e o que é mais pesado, tá? Então, quando eu coloco uma pena, né, e coloco um livro na balança, vocês vão perceber que o livro é mais pesado do que uma pena. E quando eu pego, por exemplo, uma maçã e uma melancia, e aí, turminha, o que é mais leve? A maçã ou a melancia? Hum? A maçã é mais leve, a melancia é muito mais pesada, não é mesmo? E a gente utiliza aí a balança, não é mesmo? Para a gente saber qual é o peso desses objetos, ok? A atividade de hoje é essa aí, vamos lá? Nós vamos colocar os objetos na caixa. Eu tenho aqui 3 caixas de papelão, tá? Tem a caixa A B e a C. E vocês podem observar que o tamanho delas são diferentes, né? Eu tenho uma menor, uma média e uma maior aqui, ok? E aí do lado eu tenho os objetos, tenho brinquedos para guardar nessas caixas. Brinquedo 1, cabe em qual caixa? Esse brinquedo 1 aqui, ó, que tem
quantos objetos? 1, 2, 3, 4. Tem 4 objetos aqui. Ela cabe em qual caixa? Será que é nessa pequena? Nessa média ou nessa maior? O número 2 eu tenho mais brinquedos e no 3 eu tenho menos. E aí, galerinha? O brinquedo 1, os brinquedos número 1, eu vou guardar em qual caixa? Anteninhas que eu me dando respostas. Em qual caixa eu vou guardar os objetos aqui, ó, desse primeiro conjunto? E aí, turminha? Na caixa B, né? Porque eu tenho uma quantidade aí de brinquedos que cabe numa caixa média, né? Então, aqui, ó, na caixa B. Pronto. E os brinquedos do conjunto 2, galera? Você pode observar que tem muito mais brinquedo aqui. Então, o do número 2 aí, ele vai caber numa caixa maior, não é mesmo? Então, ele vai caber isso na caixa C. E os brinquedos, gente, do conjunto número 3, eles cabem em qual caixa? Eu tenho menos, só tenho 2 brinquedos. Ele vai caber aqui na caixa A, não é mesmo? Então, nós temos aí as caixas representando a quantidade de brinquedo. Ou seja, a caixa menor, ela cabe menos brinquedo. A caixa média vai caber a quantidade referente a ela e a maior, com certeza, vai caber mais brinquedo. Bom, então guardei esses brinquedos tudo dentro da caixa. Na caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa A, B e C. Agora eu quero saber qual caixa ficou mais pesada. Que caixa ficou mais pesada? Será que é a caixa A, que tem menos brinquedo? A B, que tem média, assim, nem tanto, nem muito, nem pouco? Ou a caixa C, que tem muito brinquedo? Qual caixa ficou mais pesada? Anteninhas ligadas, esperando respostas. Respostas? Isso, parabéns! A caixa C. Então, a caixa C, ela ficou mais pesada. Por quê, gente? Bom, eu vou apagar aqui só para vocês observarem direitinho. A caixa C, olha a quantidade de brinquedo que veio aqui para a caixa C. Olha o tanto. Então, a caixa C, ela ficou mais pesada porque ela tem muito mais brinquedo do que as outras, tá certo? E aqui a gente pode observar, né, pelo tamanho também, que ela ficou maior, né? E aqui, galerinha, qual é o animal aqui? Qual é o objeto mais pesado? Vamos circular o mais pesado? Na letra A tem uma girafa e tem um gafanhoto. Qual é mais pesado? No B eu tenho bicicleta e tenho um carro. Qual é mais pesado? Vamos circular. No A, qual é o mais pesado? Com certeza a girafa. Isso. Então, no A aqui, o mais pesado é a girafa. E no B, turminha, é a bicicleta ou é o carro? Vamos lá? Captei respostas? É o carro, não é mesmo? Então, o carro ele é mais pesado do que a bicicleta. Isso aí. Então, galerinha, nós aprendemos hoje, do que nós falamos hoje, qual foi o tema da nossa aula? Aprendemos a aplicar o conceito das medidas de massa e as situações do cotidiano, não é mesmo? Por exemplo, quando a gente sai para comprar junto com a mamãe aí 1 quilo de carne, né? A gente já sabe aí quanto que vai ser 1 quilo de carne, né? E o objeto utilizado para pesar, no caso a balança. Galerinha, foi bom demais estar aqui com vocês. Espero que tenham gostado da nossa aula. Não se esqueça do combinado. Curtir, compartilhar e ativar o sininho, tá certo? Aguardo todos vocês na próxima. Tchau, tchau!